Gente, é o seguinte, eu só tenho 1 hora, então vou aproveitar o máximo de tempo que eu tenho, tá certo? Então eu vou entrar direto logo no assunto, tá bom? Seguinte, é uma alegria muito grande estar aqui. Eu agradeço muito as meninas por terem dado esse espaço. E estou inclusive fazendo o vídeo e tal, e depois vou disponibilizar, porque não é todo dia que se dá formação sobre as 7 moradas do Castelo Interior de Santa Teresa, né? Não é todo dia. Eu inclusive achava que eu não ia conseguir fazer esse tipo de coisa. E eu achava assim muito bacana quando alguém falava sobre as moradas, porque eu olhava assim, cara, mas isso aí é tão inalcançável. Esse é um negócio assim tão rebuscado, mas eu admirava bastante, né? Aí graças a Deus, hoje a gente vê como é que as coisas são, né? Deus vai, realiza e acaba que eu que vou dar uma formação sobre isso, né? Então, que Santa Teresa d'Ávila interceda por nós, né? Nesse momento, tá certo? Uma coisa que a gente tem que começar dizendo, Santa Teresa d'Ávila nasceu em 1515, ou seja, a vida dela foi vivida naquele período das grandes navegações, dos resultados das grandes navegações. Então, na Europa, que ela era espanhola, havia uma quantidade muito grande de relatos que estavam vindo dessas grandes navegações. Então, por exemplo, você tinha grupos de europeus que foram conhecer as Américas, vendo aquelas coisas exóticas que só tem aqui nas Américas, né? Aquela volta de navegação até as Índias, o pessoal descrevendo como é que funcionava, como é que eram as belezas da Índia. Tudo isso eram relatos que estavam passando lá na Europa. Santa Teresa d'Ávila vai fazer algo parecido, mas bem diferente. As pessoas estavam fazendo relatos dessas viagens exteriores. O que é que Santa Teresa vai fazer? Ela vai construir o relato de uma viagem interior, no âmago da alma, até a busca do centro daquilo que está inserido dentro da nossa alma. E isso é muito interessante. Quem começa a ler o Castelo vê que ela começa a descrever o quanto a alma é bela, o quanto a alma é de uma beleza incomparável. E aí ela diz muito claramente que o pessoal relata essas coisas que estão fora, mas o que está dentro é muito mais bonito. Porque veja bem, se a obra criada que a gente vê é bela, porque Deus imprimiu beleza nela, o quanto não será bonito a alma que é a imagem e semelhança de Deus. E Deus, ele é a suma beleza, é a suma bondade, é a suma verdade. Então é óbvio que essa viagem interior, ela será sim ainda mais bonita do que as viagens que são exteriores, tá certo? Como é que ela descreve mais ou menos? O nosso corpo funciona como se fossem as muralhas desse castelo interior, que é onde reside nossa alma. Entre os muros e o castelo propriamente dito, isso é algo que eu posso aferir, é como se existisse uma espécie de pântanozinho, onde estão uma quantidade grande de animais, de sevandígeas, né, que é uma palavra que a gente aprendeu com ela, né, de lagartos, de cobras, de parasitas, de uma série de coisas. O padre Paulo Ricardo, uma vez ele explicou, estava falando sobre psicanálise, amigo, que o Freud, ele se detinha muito na questão animalesca. E o que é que são esses animais que vivem nesse pântano? É o nosso egoísmo, é a nossa, vamos dizer assim, o nosso instinto animalesco no mais alto grau, são as preocupações mundanas, as preocupações com dinheiro, preocupações com honras, negócios desnecessários, tudo está nesse... E as tentações demoníacas, obviamente, né? Freud e outras pessoas não se tocaram que eles passaram o tempo todo fazendo os estudos em cima do pântano. E as pessoas estão tão repletas dessas coisas que não conseguem enxergar um castelo lindo, magnífico e gigantesco que eles têm dentro deles. Estão tão sujos que não conseguem enxergar o castelo. E aí ela vai mostrar como é que é essa viagem dentro desse castelo. Como é que a gente entra dentro do castelo?
Tem até a setinha aqui, né? Pode entrar, Alan. Como é que a gente entra dentro do castelo? A Jamília, ó, deixa eu te dizer, vocês lembram que a Jamília pediu para eu colocar por escrito aqui, né? O morada por morada. Isso aqui, inclusive, se vocês perderem alguma coisa assim, eu vou deixar na descrição do vídeo também, viu? Aí aqui, ó, ficou tão legal, cara. Ficou um resuminho muito bacana e parece assim um mapinha. Depois que eu terminei, eu comecei a ver, cara, isso aqui é um mapinha. É um mapinha das 7 moradas. Se ela descreveu no livro, parece aqui que é um guiazinho, entendeu? Então vamos aproveitar aqui esse material. Depois vamos ver se a gente põe no site do grupo, viu? Se puder, viu? Como é que a gente entra dentro do castelo? Pela oração e a reflexão. Melhor dizendo, seria oração de reflexão. Aí a pessoa ela é inserida dentro desse castelo. E aí ela é inserida em qual morada? A primeira morada. Geralmente a primeira morada é a morada das pessoas principiantes. Como a pessoa ela entra pelos fundos, ela está carregada de sevandijas, de parasitas, de animais. E aí, quando ela entra dentro dessa primeira morada, ela está tão cheia dos parasitas, tão cheia das sevandijas, que mesmo na primeira morada, sendo um canto belíssimo, a Santa Teresa ela descreve cada morada, né? E ela descreve que dentro das moradas você tem jardins, você tem fontes belíssimas, mas a pessoa ela entra dentro do castelo e ela não consegue enxergar a beleza do castelo. Por quê? Por causa das sevandijas, que são tão presentes, estão tão incrustadas no corpo dela, que ela não consegue enxergar a beleza do que está lá. É um período de muita distração. É muita distração na oração, é muita distração na vida. Quantas vezes a gente vê e o tempo da gente é gasto por besteira, né? Por coisas de internet, por negócios desnecessários, uma série de coisas. Há muita distração. Há uma quantidade enorme de animais asquerosos que ficam impregnados no ser da pessoa, né? E aí vem a grande questão, né? O que é que a gente tem que fazer nessa primeira morada? Eu botei até em caixa alta. É o aposento, a primeira morada, é o aposento do conhecimento interior ou do autoconhecimento. Isso aqui é muito importante. Como é que alguém que está na primeira morada consegue progredir espiritualmente? Promovendo o autoconhecimento. Buscando se conhecer, buscando entender, buscando, vamos dizer, retificar a sua consciência. Esse é o momento adequado. E tem um pequeno detalhe. O demônio vai fazer de tudo para que a pessoa ela não promova esse autoconhecimento. Porque se a pessoa na primeira morada não promove o autoconhecimento, ela fica estacionada. Então ele vai fazer de tudo para que a pessoa não passe por esse mecanismo de autoconhecimento. Como eu disse aqui, é um lugar muito rico, mas pouco visível pela quantidade de sevandijas pregados no indivíduo. Ela usa a metáfora das pessoas surdas mudas. Eu vou explicar isso na segunda morada, para vocês entenderem, tá certo? E aí a pessoa passa para a segunda morada. Essa aqui, a segunda morada, é a morada das pessoas que já começaram a oração. Já começaram uma vida de oração mais perene. Geralmente são pessoas, as pessoas que estão na segunda morada, são pessoas que estão, vamos dizer assim, em geral, são almas sem firmeza de seguir adiante. Elas ainda estão se fortalecendo para prosseguir. E aí, eu vou explicar a questão do ser surdo-mudo. As almas da segunda morada deixam a surdez de lado, embora ainda continue a mudez. Sofrem mais porque antes não ouviam e hoje tentam falar sem conseguir. Embora não estejam jamais em pior estado que as surdas mudas, seu sofrimento é maior. O demônio ataca mais que as surdas mudas, se vê que essa pessoa pode se adiantar no serviço de Deus, no serviço a Deus. Eu vou tentar explicar isso daqui.
Daniel, você está dizendo que nas primeiras moradas é como se as almas fossem surdas mudas, e nas segundas moradas é como se elas deixassem a surdez, mas permanecesse a mudez. Isso é uma metáfora que ela usa, porque veja bem, quando você está na primeira morada, você muitas vezes não está com a consciência muito bem formada. Pelo menos é a visão que eu tenho. Então, por exemplo, e isso o Catecismo da Igreja Católica diz, a consciência pode ficar deformada. E é possível que essas pessoas de primeira morada estejam nessa questão. E aí tem uma coisa, pessoal. Eu lembro do Padre Paulo Ricardo falando isso uma vez. A verdade, por mais que a gente diga assim, né, que o mundo relativiza, que tente fazer com que a verdade se torne difícil, que seja relativa e tal, mas a verdade, ela é fácil de ser vista, ela é fácil de ser, vamos dizer assim, entendida. Difícil é viver a verdade. Identificar a verdade não é difícil, difícil é viver. Então o que acontece? Quando a pessoa está lá na primeira morada e está com a consciência mal formada, ela acha que as bobagens que ela faz, ela acha até que os pecados que ela faz não são nada demais. Quando ela vai progredindo na segunda morada, que ela passa a ter mais contato com a Sagrada Escritura, passa a ter mais contato com o Catecismo da Igreja Católica, passa a se confessar mais, passa a conversar mais com o diretor espiritual, ela começa a identificar coisas que ela não identificava. Lembra que elas estão repletas das servandígeas, dos animais asquerosos e peçonhentos que estão ao redor dela? É como se estivesse passeando na primeira morada, um escorpião aqui, e ela não está nem aí, entendeu? Ah, não, acha até bonitinho, entendeu? Aí o que é que ela faz na primeira morada? Ela deixa lá. Quando ela chega na segunda, ela identifica que aquele escorpião pode bicar ela. Aí o que é que a pessoa faz quando descobre que tem um escorpião? O que é que a pessoa faz? Tenta tirar, né? Sai batendo assim, sai. Justamente por quê? Porque a pessoa, ela passou a identificar. Você está aqui com uma, vamos dizer assim, uma sanguessuga aqui no seu braço. É fácil tirar uma sanguessuga? Não é fácil. Às vezes a bicha está tão incrustada que é difícil. Você fica batendo e a bicha não sai. E essa é a questão dos surdos mudos. Quando passa para a segunda morada, ela passa a escutar. Então ela começa a ouvir o chamado de Deus. Começa a ouvir Deus dizendo, olha, isso daqui não dá, isso aqui também não dá. E às vezes é fácil dar a resposta para isso? Não é. É por isso que elas deixam a surdez, mas às vezes permanece a mudez. Elas tentam dar a resposta e não conseguem. Um exemplo que eu vejo muito disso, cara, por exemplo, quantas vezes na fila da confissão o padre tem que perguntar para a pessoa que está se confessando se essa pessoa tem vida sexual ativa ou não? Porque na cabeça e no imaginário dela, aquilo ali já é uma coisa tão absolutamente comum e normal, que é como se fosse parte do corpo dela e ela seguisse em frente como se aquilo ali não tivesse nada demais, né? E quanta gente não sabe que depois que a gente vai aprendendo as coisas, é difícil perseverar, é difícil permanecer. Não é assim que as coisas funcionam, né? E aí, ó, qual é a questão das almas que estão na segunda morada? Elas vivem menos perigos, mas não abandonam as ocasiões. É lógico que se eu agora olho para o meu corpo e vejo que tem um escorpião, que tem uma sanguessuga, que tem uma lagartixa, que tem uma cobra coral enrolada aqui na minha perna, se eu sei identificar isso, é óbvio que eu vou tentar fazer o possível, né, para tirar as coisas, né? E pelo fato da pessoa conhecer, ela tem mais facilidade de se desviar do perigo, mas tem um problema. Lembra que essas almas têm uma fraqueza? O que é que acontece? Muitas vezes elas não se afastam da ocasião. Eu lembro de um sacerdote falando que, por exemplo, é casal até mesmo da igreja, né? E se sabe que são um homem e uma mulher. Se sabe que se você ficar trancado num quarto ou trancado num apartamento com a pessoa, é homem e mulher, e acaba acontecendo coisas de homem e mulher que a gente não precisa entrar em detalhes, né? Eu lembro de um sacerdote falando o seguinte, ó, meu filho,
Você não deve ficar sozinho com a sua namorada, nem que seja para rezar, dentro de um quarto trancado. Por quê? Né? Porque a gente sabe o que é que as coisas podem acontecer. A gente, muitas vezes, se deixa permanecer nas ocasiões. E, às vezes, gerar as ocasiões pode ser até pior mesmo do que você fazer as coisas, entendeu? Quando você deliberadamente se coloca na situação de risco. E, às vezes, esse é um problema das almas de segundas moradas, né? O demônio tenta fazer com que a alma regresse às primeiras moradas. Isso aqui é muito importante que eu vou dizer agora. Santa Teresa, ela diz o seguinte, olha, progredir nesse caminho das moradas é caminho de santidade. Regredir é o contrário. Então, é óbvio que o demônio vai fazer de tudo para que a pessoa regresse. E ele já começa nas segundas, sobretudo se ele vê que aquela pessoa pode se adiantar no serviço a Deus. Só que Santa Teresa elenca 5 remédios para que a gente não regresse desse caminho nas 7 moradas. O primeiro remédio, ver o sumo bem. Sempre colocar na sua mente o pensamento em Deus. Deus não é a suprema bondade, Deus não é a suprema beleza, Deus não é a suprema verdade, Deus não é amor. Olha, tem dias, eu tenho certeza que vocês já passaram por isso, da gente ficar pensando, puxa vida, como Deus ele é maravilhoso. Poxa, como Deus ele é grande, como Deus ele realiza na minha vida. Quantas graças, né? Isso é você pensar sempre no sumo bem. Segundo, ver para onde levam as vaidades. Tem até uma música da Kelly que é assim, ver a glória do mundo é glória vã. A glória do mundo ela passa. Você vê um império poderoso como o Império Romano. Hoje só está nos livros de história e em algumas relíquias que sobraram. Mas o que é que foi daquele poder todo? Foi-se embora. Alguém aqui já assistiu algum filme no Cine São Luís? Cine São Luís, para vocês terem uma noção, há algumas décadas atrás, as pessoas iam de terno e gravata para o São Luís. Porque era um evento social, era chique a pessoa ir assistir. Hoje, lá no centro, meu amigo, se o Estado não segurar, aquilo ali se fecha. A Universal já estava querendo comprar, porque ninguém vai assistir nada lá. Ou seja, é decadência. As vaidades, as glórias humanas, elas passam. Mas a glória de Deus, ela permanece. Então, a gente deve sempre colocar a nossa mente nesse remédio também. Terceiro, ver a finitude da morte. Aqui, ó, a gente está só passando uma chuva. Essa é que é a verdade. Uma das passagens bíblicas que eu gosto mais é quando Jesus vai defender a Eucaristia. Aí ele vai dizer, ele diz assim, quem não beber o meu sangue, quem não comer a minha carne, não vai ter parte comigo, não vai para o reino dos céus. E para o judeu a questão do sangue era algo muito importante. Tanto é que se um judeu tocar em sangue, ele nem chega a tocar numa mulher que possa estar menstruada, porque ele vai se sentir impuro e aquilo ali vai gerar consequências para ele. Então quando Jesus disse assim, não, vocês têm que beber do meu sangue, a galera disse, isso é muito duro para escutar. Quem é que pode aguentar isso daí? Eu vou me embora. E uma porrada de gente foi embora. Os apóstolos podiam ter chegado assim para Jesus e dizer assim, Senhor, o que você falou é muito duro. Senhor, relativiza mais, pega leve, a galera está indo embora. Jesus faz isso, ele relativiza o discurso? Não, ele diz assim, só falta dizer assim para ele, gente, olha, a porta da rua é serventia da casa, vocês não vão embora também não? Aí ficou só os 12 lá, né? São Pedro se levanta e diz assim, Senhor, a quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Você acha uma das profissões de fé mais belas que tem na Bíblia, sabe? E é a mais pura verdade. De todos nós, só uma pessoa ressuscitou por si mesmo, que foi Jesus. Ele ensinou um caminho para que a gente possa ter vida eterna. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós vamos escolher um caminho que não seja Jesus? Nós não vamos fazer isso. Porque o que vai restar para nós? Só a morte. Com ele nós temos a vida eterna. Então esse é mais um remédio para a gente não desistir da caminhada. Quarto, ver que melhor amizade não há do que amizade com Deus. Ora, eu tenho certeza que a maioria de nós já teve algum amigo que era muito amigo seu. E hoje vocês mal se falam. Seja porque o tempo
distanciou, seja porque descobriu que a pessoa não era exatamente aquilo que você pensava e tal. E só tem uma pessoa que é fiel. Deus vai ser sempre fiel o tempo todo. E Ele quer uma amizade conosco. Nós vamos rejeitar essa amizade? A única amizade que verdadeiramente não trai, a única amizade que verdadeiramente não decepciona, essa é uma escolha que a gente pode fazer, entendeu? 5. Descobrir que há mais riquezas em sua alma do que fora dela. Não vou me alongar porque eu já expliquei isso daqui. Há mais beleza na alma que é a imagem e semelhança de Deus, até mesmo do que as coisas exteriores. O demônio se afasta de nós se encontrar em nós determinação. Jesus nos vai dizer, né, quem perseverar até o fim será salvo, né? A perseverança é a chave. A determinação de não voltar atrás é muito importante. Deus permite os maus pensamentos para vermos o quanto pesa ofendê-lo. Quantas vezes a gente fica com maus pensamentos, hein? Até de pecados que a gente já até se confessou. E por que é que Deus permite muitas vezes isso? Para que a gente sinta o quanto pesa desobedecer a Deus. Para a gente sinta o quanto pesa a gente se distanciar de Deus. As faculdades, já tão atacadas por nossos vícios, parecem pedir vingança pela guerra que fizemos a elas. As faculdades, vocês lembram das faculdades? Imaginação, intelecto, vontade, memória. Lembra quando a gente explicou que são os moradores dessas moradas mesmo? A gente ficou tão impregnado nos nossos vícios que as pobres velhas das nossas faculdades, às vezes acabam se voltando contra a gente. Por exemplo, a pessoa tem um vício da pornografia, né? Lembro do Padre Léo dizendo, as imagens ficam registradas pelo menos durante 5 anos na nossa mente. Pelo menos 5 anos. Então, se você atacou as suas faculdades com vícios, com pornografia, com coisa, o que é que vai acontecer? Vai a memória se lembrar daquilo? Vai a imaginação, que é, segundo Santa Teresa d'Ávila, é a doida varrida da casa, vai começar a criar fantasias para você, vai começar a enxergar coisa, e aí, meu amigo, você vai ficar sendo atazanado por aquelas que eram para lhe ajudar, mas com os nossos vícios a gente acabou tornando as bichinhas, né, frágeis e até trabalhando contra a gente. E a determinação, a perseverança para a purificação dessas faculdades é muito importante, não é certo? Aquilo que a Jamile gosta muito de falar, é desatino pensar que entraremos no céu sem entrarmos em nós mesmos. E como é que a gente faz isso? Primeiro, reconhecendo a nossa miséria. Segundo, reconhecendo os benefícios de Deus. E terceiro, clamando a misericórdia de Deus. Esse é o caminho. E a alma começa a fazer penitência. Começa a entender o significado da penitência. Começa na sexta-feira não comer carne, jejum e tal. É o início. Terceiras moradas. Essas aqui são interessantes, essas terceiras moradas. Quais são as características dessas almas que já estão nas terceiras moradas? Primeiro, essas almas, elas por coisa alguma fariam um pecado mortal. Por coisa alguma essas almas cometem pecado mortal. E algumas delas chegam até mesmo a evitar ao máximo pecados veniais. Aí eu coloquei assim, né, mas é mais ou menos nesse sentido, tá certo? São almas que gostam de fazer penitência. Já fazem com bastante regularidade. Gostam de recolhimento. Essa aqui é ótima. Gastam bem o tempo. Eita, essa daqui é dura, viu? Gastam bem o tempo. E quantas vezes a gente gasta o tempo da gente com besteira, né? Aqui eu coloquei, gastam bem o tempo e suas posses. Eu tirei posses posteriormente nesse capítulo que ela estava lá, porque na verdade ela fala mesmo é do tempo.
Porque eu vou dizer uma coisa, não tem bem mais precioso que o tempo. E eu achava legal que eu falava isso, né? Nas partilhas do Emaús, né? Não tem bem mais precioso que o tempo. O tempo é uma coisa assim magnífica. Magnífica. E a gente não pode desperdiçar. E a gente tem que saber governar bem as nossas posses também. São pessoas que se exercitam com regularidade em obras de caridade. Lembra? São 14, né? São 14, né? Aquelas... Isso. É, de caridade, de misericórdia também, né? Pode ser. Obras de caridade. Pronto, obras de caridade. Tá bom? São, olha só, quem está nas terceiras moradas? Pay attention, please. São corretíssimos no falar. Eita, hein? Será que a gente fala muito palavrão, hein? São corretíssimos no falar. Gente, presta atenção. Será que são pessoas que usam muito a língua para julgar? Será que são pessoas que liberam a sua língua para fofocar? Entendeu? Isso são pessoas corretíssimas no falar. No vestir, muito importante isso também, né? E no governo da sua casa. Será que aqui só eu posso ser julgado por isso agora? Mas tem os quartos, viu? Existem os quartos. Como eu disse, essas almas por nenhuma coisa no mundo fariam pecado mortal. Santa Teresa d'Ávila tem pena, olha, essa bichinha fica pesarosa, das almas que estão na terceira morada, mas são inquietas. Muita gente está nas terceiras moradas, mas são inquietas. E ela dá exemplos. Ela chega a dizer o seguinte, olha, imagine uma pessoa rica, essa pessoa rica advém a ela um determinado prejuízo material. Se esta pessoa ficar inquieta ao ponto de pensar que por causa disso era como se ela não tivesse um pedaço de pão para comer mais, ela diz, olha, essa pode ser uma pessoa corretíssima, pode ser uma pessoa de virtude mesmo, porque deve ser uma pessoa dada à oração, mas por conta disso, dificilmente ela progride no restante das moradas. Porque como é que vai ser se Jesus chegar para ela e pedir que ela deixe tudo por amor ao reino? Tem outra que ela vai dizer lá, olha, imagina aí uma pessoa que tem o suficiente e até sobra. E ela começa a se envolver, a querer cada vez mais fazer negócios para ganhar mais. Aí ela até diz assim, se isso tiver como finalidade a doação, aí até tudo bem. Mas se não, está se inquietando à toa, está se envolvendo em negócios desnecessários. E aí ela vai dizer que também é difícil a progressão. Aí ela diz, olha, poxa vida, que haja paz, né? Observação, isso é muito importante, gente. As moradas mais trabalhosas são das primeiras às terceiras. Se vencer as terceiras, Jesus não negará acesso às posteriores. A gente lê assim as terceiras, só falta se desanimar, né? Mas é como se ela dissesse, meu filho, se você passar pelas terceiras, ele não negará acesso às posteriores. Tá certo? Quartas moradas. Características dessas quartas moradas. Primeiro, repugnância dos sofrimentos vão se dissipando. Essas almas chegam a desejar o sofrimento. Isso é uma coisa muito presente na vida dos santos, muito presente. Eles encaram o sofrimento de uma forma extremamente positiva, porque eles sabem que a partir dos sofrimentos eles podem extrair santidade, eles podem extrair conversões difíceis, eles podem extrair muitas coisas boas, entendeu? E a repugnância aos sofrimentos vão dissipando. Eu vou ser muito sincero com vocês. Por exemplo, quando a pessoa ela vai se dando algumas práticas, né? Sério mesmo, eu vejo assim, por exemplo, às vezes eu chego lá na sexta-feira que eu sei que eu vou fazer algumas coisas. Poxa, cara, agora que eu me lembrei que é sexta-feira, ó. Por quê? Porque já fica uma certa
um certo ranço, né? Poxa, cara, lá vai, sofrimento e tal, não sei o quê. Porque a gente tende, né? A gente tem essa tendência. Por exemplo, outro dia o padre Paulo Ricardo estava escrevendo textos sobre o uso do silício, que hoje a gente vive um espírito hedonista muito grande. Falar de silício é a coisa mais absurda do mundo. Só a pessoa só falta arrancar os cabelos, né? Não, como é que pode uma coisa dessa, não sei o quê. E a igreja não retirou o uso do silício. Há pessoas que têm essas práticas, entendeu? E é importante que a pessoa não veja repugnância. É difícil, mas quando você está partindo para as quartas moradas, você começa a enxergar que não há repugnância nisso. A pessoa perde o temor servil. Qual é a diferença do temor servil para o temor a Deus, que é um dos 7 dons do Espírito Santo? É justamente que o temor servil, a pessoa serve por medo, porque não quer ir para o inferno. Qual é o temor a Deus? O verdadeiro, o dom do Espírito Santo, um dos 7 dons, é aquele que a pessoa faz porque não quer causar tristeza a Deus, porque não quer vacilar com Deus, porque quer permanecer na amizade com Deus. E nas quartas moradas a pessoa entende isso com muita precisão. Deixa de ter medo do inferno e faz porque quer agradar a Deus, porque ama e quer fazer aquilo por Deus. Essa pessoa caminha com mais liberdade. Ora, se a pessoa vai perdendo repugnância ao sofrimento, é óbvio que essa pessoa vai ser mais livre, ou não vai? E isso é uma das coisas mais magníficas que a gente tem de ser católico, pessoal. Porque as cruzes não diminuem pelo fato da gente ser católico, mas as cruzes passam a ter sentido pelo fato de nós sermos católicos. A gente não se revolta, porque quando algo ruim advém na minha vida, eu tenho 2 opções: ou eu me revolto, né, que eu vou agregar problema ao problema que já existe, porque você se revoltar não vai resolver o problema não. Aí você agrega o problema mais a revolta. Quando a pessoa entende e encara o sofrimento como algo bom, como algo que pode fazer ela crescer, as coisas se modificam. E você passa a ter mais paciência, você passa a ser uma pessoa mais amorosa, uma pessoa mais madura, tá certo? Não tem receio de fazer penitência e perder a saúde. Isso aqui é importante fazer uma observação. A alma pode gerir esse desejo de fazer as coisas até que chegue a um ponto que ela possa prejudicar a sua própria saúde. Mas é algo que ela pontua demais. Sempre penitência deve ser tratado com o diretor espiritual, com o confessor. Vai fazer uma penitência, você deve falar com o seu confessor. Se o seu confessor lhe autoriza a fazer essa penitência, aí você está autorizado para fazer. Se ele não lhe autoriza a fazer essa penitência, você está desobrigado a fazer essa penitência. Ao contrário, não desobedeça a ele, não faça. Entendeu? Você deve reportar isso para o seu confessor. E é o confessor que vai se preocupar com a sua saúde. Ele é que vai dizer se pode, se não pode, entendeu? Isso é muito importante, viu? Isso é muito importante. E geralmente os padres, eles tendem a ver, isso aqui está prejudicando a sua saúde, pois você não vai fazer não. Geralmente eles fazem isso. Sentir que em Deus tudo poderá fazer. Ou seja, a fé dessa pessoa começa a progredir a níveis elevados. Quartas moradas, ela faz uma distinção entre gostos e consolações. Isso aqui é muito interessante. Olha, isso aqui está bom porque está todo esquematizado. Mas Santa Teresa, quando ela foi escrever, ela escreveu para as irmãzinhas, para as carmelitas. Aí o que acontecia? Ela não escreveu um livro, ela escreveu cartas para as meninas, né? para as meninas, né? Para as irmãzinhas, entendeu? Aí o que acontece? Ela está lá falando, vai fazer a distinção entre gosto e consolação. Aí ela está lá escrevendo, aí ela fala sobre consolação, babá. Aí termina o capítulo, ela não fala sobre gosto. Aí ela começa o outro dizendo assim: valha-me Deus, esqueci de falar sobre gosto. Aí vai explicar. Qual é a diferença de gosto para consolação? Ela dá a metáfora da água, que vem através dos aquedutos, e a água que vem direto da fonte, de um rio, de uma cachoeira. Qual é a diferença? É o trabalho empregado, não é isso?
Um homem vai lá, constrói um aqueduto para que a água venha da fonte, que é Deus, até as moradias. O outro não, já pega direto. Essa é a diferença de gosto para consolação. A consolação e o gosto são graças de paz que Deus pode derramar na sua vida. E isso pode ser independente da morada que você esteja. Deus pode. Agora, qual é a diferença? Por exemplo, você está num serviço, está num seminário de Crisma, está terminando um RJC, está terminando um dia feliz, você empregou bastante trabalho, ou você está rezando com regularidade, às vezes a sua oração lhe traz uma grande paz. Se advém dos seus méritos, isso que Deus está lhe dando é uma consolação. Vem de fora e vai até o centro da sua alma. E um gosto é quando Deus dá, independente dos seus méritos. Ele simplesmente quer dar. É muito bom eu ter lido esse livro depois que eu já li o Diário de Santa Faustina. Tem horas que eu identifico muito bem essas coisas quando ela vai lá descrevendo. Então, por exemplo, Jesus chega para Santa Faustina e diz: olha, hoje nem que você queira, você vai ficar triste. Aí dá lá um gosto para ela. E nem que ela quisesse, ela ficava triste naquele dia. Tem uma coisa muito importante. Nessas quartas moradas, entram muito poucos animais. Pouquíssimos. Lembra das servandijas que estavam imersas? Ela vai dizer, é até lucro que às vezes, de vez em quando, entre alguma servandija lá. Porque senão, se a alma ficar num mar calmo durante muito tempo, ela pode começar a atribuir aos gostos e às consolações como se fossem tentações diabólicas. Então, quando acaba entrando um bicho lá dentro das quartas moradas, pode até ser positivo, porque ela sabe identificar, não, isso aqui é um gosto, isso aqui é uma tentação diabólica. Que às vezes Deus nos faz coisas tão boas que a gente pensa que tem alguma coisa errada, né? Às vezes não acontece isso, né? Rodrigo Gadelha. É um erro, olha aqui, ó. É um erro achar que precisa só de Deus e não procurar pessoas doutas. Isso é um erro que eu chamaria erro de protestantismo, né? Que eu não preciso do sacerdote, eu não preciso do padre, eu não preciso de um diretor espiritual. Eu, comigo mesmo, pego a Bíblia aqui, abro, eu e Deus e acabou-se. Não, Santa Teresa d'Ávila vem dizer que não faça isso. Não faça isso. Você sempre deve buscar pessoas que tenham uma vida espiritual, pessoas doutas, padres, confessores, diretores. Que segundo tópico? Ah, desculpa, ainda bem que você disse. Olha, quem está na quarta morada está avançando. Passou já das terceiras moradas. O demônio vai fazer o possível para atazanar a vida deste indivíduo, porque ele sabe que se ele está na quarta morada, se ele já passou das 3, ele vai arrastar um bocado de gente para o céu. Ele vai converter muita gente. Ele vai levar uma porrada de gente para o céu. Então ele vai atacar com gosto, entendeu? E aí ela diz, ela teme que essa pessoa deixe a oração. Em qualquer dessas moradas a pessoa pode deixar a oração? Pode, viu? Erro, talvez não na sétima, que a sétima seja um já vê. Cuidado, olhe, cuidado, ó. Isso é uma advertência que ela faz. Nas quartas moradas entram muitos bichos ou não? Nas quartas moradas não. Não, entra pouquinho, né? Talvez um aqui e acolá. Mas tem um problema. A imaginação é a doida da casa. É a faculdade maluca da casa. A pessoa pode estar na quarta, mas a imaginação vai vaguear lá pelas primeiras moradas. Vai estar lá na primeira, por exemplo. Aí lá está cheio de bicho. E aí conecta, entendeu? Aí a pessoa está na quarta, mas fica sofrendo porque ela não consegue controlar a imaginação dela, entendeu? Então, muito cuidado com a doida varrida. Mas a bichinha é boa, ela ajuda muita gente. Ajuda, cara. Fazer isso aqui foi a minha imaginação. Quintas moradas. Olha, aqui começa a ser mais difícil ainda, porque olha o que é que a santa diz, ó. A beleza dessa morada não pode ser descrita com as baixezas das coisas terrenas. Se a santa está dizendo isso, eu estou tentando fazer um relato daquilo que ela falou, tu imagina como fica difícil para mim descrever as coisas, né? Dessas quintas, aqui, gente, aqui já estamos nos aproximando para o final.
a quinta, a sexta e a sétima, elas estão meio interligadas. Por quê? Porque vai começar a surgir o amor esponsal com Deus, vai começar a se encaminhar para um casamento da alma com Deus. A primeira etapa seria uma etapa que ela descreve como entrevista, mas a gente poderia chamar de, sei lá, de queixo, de chaveco, de paquera, entendeu? De namoro, sei lá. Pronto, nesse grau, o Senhor não tolera qualquer reserva. Da quinta morada em diante, se você tem reservas, o Senhor já não gosta. E a consciência vai dizer se essa pessoa tem reservas ou não. A própria consciência vai mostrar se ela tem reservas ou não. Não entram répteis, só lagartixas. Aí o que é que ela classifica de lagartixas? As distrações da imaginação. Pra você ver, né, mano? Ela gruda, né? E é pequenininha, né? Exatamente. E não é peçonhenta, não causa tantos danos. Mas você está na oração e ainda vai continuar com a imaginaçãozinha, fazendo aquelas coisas, desconcentrando, né? Passa a querer morrer 1000 vezes por Deus. Deseja padecer grandes sofrimentos. Quem está na quinta morada, passa por isso. Olha que coisa interessante esse aqui, ó. O convívio social vira algo penoso. Só o faz porque sabe que faltaria com a caridade se não fizesse. Ou seja, essa alma já está ficando tão próxima das sétimas moradas, ela já está se aproximando tanto de Deus, que por ela ficava só com Deus. Não tem a questão da samaritana? Jesus não disse que tinha uma água que só ele podia dar? Uma água que se bebesse não teria sede? Ela sabe disso. A quinta alma, ela sabe que só essa água pode saciar a sede dela. Então ela sabe que o Michel não tem essa água, que a Gilmara não tem essa água, que só Jesus pode dar essa água. Então ela começa a ver que é muito mais proveitoso ela estar com Deus. Mas ela sabe que se ela cortar relações com as pessoas, se ela não conviver, ela está faltando com a caridade. E aí ela está ofendendo a Deus. E portanto ela não pode deixar. Está dando para entender? Isso aqui é extremamente importante na quinta morada. É a fase da entrevista. Risco enorme de pôr afeição em outro objeto, pondo tudo a perder. Pondo tudo a perder. Isso é uma das piores coisas que pode acontecer para quem está na quinta alma. É você botar a sua afeição em outro objeto que não seja Deus. Por quê? Imagina uma paquera. E no meio da paquera, o cara comete uma gafe horrorosa. E é um momento crítico, né? É um momento crítico. Porque como não há vínculos muito fortes, a pessoa pode nunca mais querer olhar na sua cara, né? Então tu imagina, tu tá lá, Deus começa a olhar assim, caraca, que alma bonita. Aí começa a se aproximar dessa alma. Aí de repente você comete uma gafe. De repente você comete uma lambança. É você pôr a afeição em um outro objeto que não é Deus, entendeu? Sextas moradas. É o início do noivado. Deus diz, não, aqui, eu gostei, vamos juntos. Aí ele diz, Deus pode mandar grandes sofrimentos, enfermidades gravíssimas. As pessoas, se soubessem das dificuldades das sextas moradas, né, desistiriam, exceto se conhecessem as benesses das sétimas. Deu para entender isso aí? Cara, é muito bom, cara. Cara, leiam o livro de Santa Faustina. Esta pobre véia, possivelmente ela já estava nas sextas moradas lá. Rapaz, olha, Deus mandou tanto sofrimento para essa coitada, tanta enfermidade. Esta pobre morreu com 30 e poucos anos, para vocês terem uma noção, né? 30 e poucos anos. Esta bichinha ficava tão enferma que tinha dia que ela não conseguia nem para a missa. Aí o que é que Deus fazia? Mandava um anjo para entregar a Eucaristia para ela. Aí ela chegava e dizia para o anjo, né? Por favor, você pode me confessar? Aí o anjo pegava e dizia assim, não, infelizmente isso é uma graça dada apenas aos sacerdotes. Eu, como anjo, não posso fazer. Mas ia lá e entregava a Eucaristia para ela. E ela passou, essa pobre sofreu. Veja a quantidade de enfermidades que o Padre Pio de Petreutina não passou.
né? E todo mundo sabe. Deus mandava enfermidades para ele, que não eram nem enfermidades comuns, eram enfermidades sobrenaturais. Ele tinha febres que você botava termômetros humanos e os termômetros humanos quebravam. Precisava pegar termômetro de piscina para calcular a quantidade da temperatura do Padre Pio, para vocês terem uma noção, né? Há uma coisa importante, né? Deus, antes disso, Ele nos testa na paciência. E a gente, às vezes, não corresponde na paciência. Então, tu imagina se Deus mandasse essas enfermidades graves, né? Pra gente, né? E aí, ó, onde é que eu parei? Me ajudem aí. Pronto. Elas desistiriam. Deus vai mandar muitas cruzes. Tanto é que as pessoas que não estivessem na sexta desistiriam se não entendessem as belezas que iriam encontrar na sétima, né? Deus pode começar a falar intelectualmente com ela, fisicamente, com ouvidos físicos. É o que em teologia a galera chama de teofania. Deus fala com você e você escuta. Fisicamente, ou favorecer aparições dele mesmo e dos santos para essa pessoa. Diário de Santa Faustina é magnífico para você ver isso. Jesus aparece para ela, Nossa Senhora aparece para ela, ela vê os anjos, ela vê os demônios. Santa Teresinha aparece em sonho para ela. É muito lindo o diálogo que ela tem com Santa Teresinha. Santa Teresinha está lá, ela, no sonho, né? Aí aparece Santa Teresinha. Aí começa o diálogo, né? Aí Santa Teresinha diz assim, ela pergunta para Santa Teresinha: ei, me diz uma coisa, eu vou ser santa? Aí ela diz: você vai ser santa. Mas eu vou ser santa de altares? Ela diz: você vai ser santa de altares. Isso está lá tudo registrado, escrito na década de 30. Aí está lá escrito. Deus favorece isso. Agora uma coisa muito importante de ser falada. Toda e qualquer aparição, toda e qualquer voz que você escuta, você deve relatar ao confessor ou ao diretor espiritual. Isso é absolutamente importante. E é a partir disso que a gente vai começar a ver os frutos. Porque, por exemplo, se o diretor espiritual resistir a essas aparições, a dificuldade só vai fortalecer ainda mais, porque se vier de Deus. Se não vier de Deus, se vier do inimigo, pronto, tranquilo. Obedeça o diretor espiritual, morreu ali o negócio. Deu para entender? Uma coisa muito importante, mais importante do que as aparições, não é se a pessoa vê ou não. Não é se a pessoa vê ou não. São os frutos que advêm disso. Isso é absolutamente importante de entender. Isso é muito importante. Olha, ela vai elencar diversas razões pela qual a pessoa ela não deve ficar forçando essas aparições, entendeu? Ela elenca uma série de coisas, uma porrada. Entre elas, entre as coisas que ela elenca, ela diz: olha, se vocês soubessem o sofrimento interior que a pessoa passa por conta disso, por conta de ter as aparições, porque são uma graça muito grande, né? E as graças muitas vezes elas advêm também com cruzes, né? E deve-se sempre obedecer o confessor. Tem um rapaz e ela adverte isso: olha, veja bem, os fariseus escutavam as coisas de Jesus pessoalmente. Ou Jesus não falava direto com os fariseus? Nem porque Jesus falava com os fariseus significava que os fariseus tinham algo a mais, não. Eles pegaram aquilo que Jesus falou e transformaram em uma coisa boa. Essa é a grande questão. A pessoa que, se ela é beneficiada com essas consolações, com esses gostos, de ver Jesus pessoalmente, de ver os santos, ela tem que se preocupar ainda mais, porque ela não pode deixar de ser humilde por causa disso. Não necessariamente se ela deixar para lá, né? Se ela pegar e achar: ai, olha, eu vejo coisas, eu vejo essas coisas, eu sou muito bonita, eu sou muito linda, Deus faz isso comigo. Muito pelo contrário, pode estar faltando com humildade, né? Tem que se ver se essas coisas vão produzir frutos, né? Rapaz, olha, ela diz: nunca force essas aparições. De tanta pessoa ficar tentando forçar, às vezes até a imaginação trabalha para que a coisa aconteça, né? Nunca vou esquecer, eu tinha acabado de ver o Pedro Siqueira. O Pedro Siqueira é um rapaz que é da AGU, que ele enxerga o mundo espiritual, né?
Depois a igreja vai avaliar se é positivo ou não, mas até hoje está dando frutos muito bons. Gente que não está vindo para a igreja, está voltando. Vamos ver o que é que a igreja vai dizer, né? O fato é que eu descobri ele num dia que teve um apagão geral aqui em Fortaleza. O Ide sabe, a gente estava juntos lá no dia lá. Menino, não tinha luz nem nos postes. E eu tinha acabado de ver o vídeo, né? Eu ficava pensando, caraca, cara. Vídeo do Pedro Siqueira explicando que ele vê São Miguel, que ele vê o anjo da guarda dele, que ele vê Maria, que ele vê Nossa Senhora, vê os demônios, né? Caraca, mas eu queria ver, mas, rapaz, ia ser tão legal ver, né, cara, isso. E eu fiquei com aquele negócio na cabeça, né? Quem sabe como é que eu morava com os meus pais ainda? Quem sabe como é, sabe que tem aquela varanda toda aberta, né? E tudo escuro, não tinha luzes nem nos postes. Aí eu caminhando por aquela varanda com aquele negócio, caraca, mas eu queria, seria legal ver, né, e tal. Aí tinha uma casa que estava com as portas abertas e tinha um muro. E tinha só a luz de uma vela com a imagem de uma santa. Aí eu passando aqui, né, eu olhei fixamente lá para aquela imagem. E chega que tinha uma amiga minha que mora lá, que não sei por que cargas d'água, acho que ela não tinha nada melhor para fazer na escuridão, ela ficou pendurada no portão, olhando o tempo. E eu passando aqui, olhando fixamente para a vela, quando eu vejo um vulto humanoide. Cara, sério, eu pensei que era o demônio na hora, ó, mano. Bicho, gente, é sério. Nunca na minha vida eu dei um grito tão alto como eu dei nesse dia. Nunca. Você imagina essa minha voz de trovão dando um grito? A minha mãe, grosso, lógico, né? A minha mãe, mora lá na outra esquina, ela pegou, ouviu o grito e disse, meu Deus, pegaram alguém lá fora, meu filho ainda não chegou. Tá vendo? Cuidado com a imaginação. Não force as coisas, senão é pior, viu? Eu parei aonde? O noivado é diferente do casamento. Dois noivos vão para a mesma casa? Não vão, né? Vai para sua casa e para outra, né? Deus vai se distanciar um pouco, às vezes, dessa pessoa. E a distância de Deus vai fazer ela sofrer. Muito, entendeu? A alma sente que tudo é fácil, até o martírio. Quando não encontra em que padecer, se queixa a Deus. Senhor, você está me mandando muita consolação, você está me mandando muito gosto. Cadê o sofrimento? Cadê a cruz? Ela se queixa a Deus porque ela quer padecer mais, entendeu? Tudo no mundo cansa essa alma. Chega a pedir a Deus para morrer. Imenso desejo de jamais descontentar a Deus. Ela aniquila-se, sabe que tudo vem de Deus e que não passa de uma criatura vil. Humildade é a verdade. Se humildade é a verdade, o que é que você é à vista de Deus? Você é um nada, né? Eu sou um nada, eu sou miséria. E a pessoa que está na sexta morada, ela enxerga isso com muita clareza. Cara, eu sou uma criatura vil, eu não sei porque é que Deus me quer. Graças a Deus que Deus me quer, porque se fosse só por mim, pelo amor de Deus, né? Chora ainda mais os seus pecados. Rapaz, deve ser muito sofrimento mesmo, né, mas na sexta morada. Chora ainda mais os seus pecados, pois quanto mais benesses recebe, mais sente sua ingratidão. O demônio e a aflição. Mas lembra que ela fala muito da aflição, ó? A inquietação, muito cuidado com a aflição. Porque a inquietação e a aflição, ela impede as pessoas de amar e de bendizer a Deus. Quantas vezes você está lá aflito, você está inquieto, aí você, cara, eu não consigo rezar, mano, estou tão aqui aflito que eu não estou conseguindo rezar. Ou estou tão aflito que eu não posso fazer o bem a uma pessoa porque eu estou aflito. E o demônio, ele gosta quando você está aflito. Você está aflito, beleza, agora ele não vai louvar nem bendizer a Deus, porque ele está aflito, né? E enfim, a pessoa entra na sétima morada. É o casamento e consumação. Embora a santa creia que a plenitude, assim, a santa ela crê que a plenitude desse sacramento só acontece 100% no céu, mas já começa aqui na terra, entendeu? Qual é a finalidade do casamento?
realização de obras de salvação. Gente, qual é o grande dom que Deus dá quando você entra na sétima? Uma paz absoluta, uma paz inquebrantável, uma paz que nada pode atingir. Jesus aparece como apareceu aos apóstolos e diz: Pax vobis, nada na face da terra é capaz de retirar a paz dessa alma. Você já imaginou se andar no meio da terra e nada ser capaz, na face da terra, de lhe tirar a paz? Rapaz, se eu conseguisse isso. Nada na face da terra vai lhe tirar a paz. E a gente vai explicar por quê. As graças dessas moradas são incomparáveis às anteriores. O desapego é tão grande e o vazio será certamente preenchido por Deus. Perseguição é felicidade. Maior a penitência, maior o deleite. Não lhe faltam cruzes, mas nada a inquieta. Eu vou explicar. A vontade de Deus passa a ser tão importante que quer Deus mande ou quer Deus não mande sofrimento, a alma já nem liga mais. Antes ela não ficava chamando, rapaz, é muita benesse, é muito gosto, é muita consolação, eu quero sofrimento. Agora ela nem liga mais. Senhor, o que eu quero é a tua vontade, acabou-se. Se o Senhor quiser mandar sofrimento, pode mandar. Se o Senhor quiser mandar consolações, gosto, meu Senhor pode mandar. Eu estou aqui para a sua vontade, acabou-se, fechou. Não quer mais alegrias nem gostos. Olha só, o próprio Deus vive nela. Pay attention mais uma vez. O próprio Deus vive nela, como diz São Paulo. Vocês já viram duas velas? Você tem duas velas aqui. Aí você junta as duas. O que é que acontece com a chama? Quando você une as duas chamas, fica uma chama só maior. Não é assim? Já não é mais. É como diz São Paulo, já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Nada abala essa pessoa, porque já não é mais ela que caminha, é o próprio Cristo que vive nela. E isso é muito interessante. São Francisco de Assis com certeza atingiu essa sétima morada. Por quê? Porque as pessoas olhavam para Francisco e diziam assim: puxa vida, cara, eu olho para Francisco, eu nem sei mais se é o Francisco ou se é o próprio Jesus. A configuração a Cristo, ela é tão gigantesca que a pessoa olha para eles, rapaz, eu estou vendo Jesus. As pessoas olhavam para o Padre Pio e diziam, rapaz, eu estou vendo Jesus. Entendeu? A metáfora do rei e das frestas, né? Quando você entra nessa sétima morada, não significa que as cruzes vão parar, que o sofrimento vai parar. Ao contrário, pode até vir. Mas o que é que acontece num rei cujo reino está em guerra? Ele assume o posto dele, ele fica lá no posto dele. As guerras estão acontecendo lá longe. Mas dentro do salão onde está o rei, reina uma paz, reina um conforto. Ele até escuta as notícias quando vem, né, os boatos, né, do que está acontecendo, as notícias dos generais, mas está tudo em paz, tudo tranquilo. Ele até deixa que a alma que está na sétima morada, no sétimo aposento, que é o aposento de Deus, ela olha o que está por fora pelas frestinhas, mas nada mais do que isso. Ele deixa ela lá em paz, só aguardando mesmo, né? Ela produzir essas obras, que a finalidade é as obras, e depois ele levar para o céu, entendeu? Entrega radical, consagração absoluta de si a Deus, se torna ao mesmo tempo Marta e Maria. Rapaz, a pessoa só quer a vontade de Deus. Ela é ao mesmo tempo Marta e Maria. Se for para fazer um serviço aqui, ela vai fazer, como Marta. Se for para ficar aos pés de Jesus e rezar, ela vai ficar. É as duas ao mesmo tempo. Não é nenhuma nem outra, ela é as duas ao mesmo tempo. Isso é o que acontece quando a gente chega à sétima morada. E para terminarmos, eu vou só dar a advertência de Santa Teresa d'Ávila aqui. Está nas últimas páginas. É verdade que vossas próprias forças, por grandes que imagineis, não conseguireis entrar todas as moradas
em todas as moradas, se o próprio Senhor do castelo não vos introduzir nelas. Ou seja, quem introduz alguém numa morada? É o próprio Jesus. Se achardes de sua parte, de Jesus, né, alguma resistência, segui meu conselho, não insistais. Se não, se o desgostares de tal maneira, pode ser que ele vos feche a entrada. Ele é muito amigo da humildade. Se vos considerardes indignos de merecer o ingresso, mesmo nas terceiras moradas, mais depressa lhes movereis a vontade para vos admitir à quinta. Então, continuando a frequentar essas quintas moradas, entrando nelas muitas vezes, podeis servi-lo de tal modo que vos acabe introduzindo no aposento que reservou para si, que é o da sétima morada. Depois de aí admitidas, não os abandonei mais, a não ser a chamado da priora, ou seja, do superior, do diretor espiritual, do confessor, do coordenador do grupo, cuja vontade este grande Senhor tanto quer que cumprais, como a sua própria. E se por obediência vos demorais fora muito tempo, ao voltar, sempre achareis a porta aberta. Ou seja, que Deus nos ilumine, Ele é muito amigo da humildade. Então, se nós estamos precisando passar por um autoconhecimento, se a gente ainda está na primeira morada, vamos aceitar a nossa condição, né? Se a gente está na segunda, se a gente já evoluiu mais um pouco, vamos aceitar a nossa condição de segunda morada e vamos progredir. Até que quando Deus quiser que a gente finalmente entre nas terceiras, e das terceiras a gente progrida e a gente possa ir. Eu quero agradecer vocês.